Olá pensionistas, aqui é o M2 e hoje eu trago mais um quadro do Jornada do Quadrinista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre desenvolvimento de personagens, mas na questão estrutura e organização. Bora lá? Antes de começar, eu quero dizer um pouco da minha experiência ao escrever um dos meus primeiros quadrinhos, o quadrinho Atlas, que foi um one-shot que eu fiz para um concurso, onde o protagonista Atlas se encontra com Lina e pede ajuda para salvar o seu mestre. Apesar do tempo limitado que eu tinha para escrever essa história, eu consegui definir naturalmente como a Lina agia e consegui mostrar naturalmente as suas intenções na trama. Ficou claro para os leitores também. Já com Atlas, eu meio que fui desenvolvendo ao longo da história. Eu acho que ficou um pouco fraco e travado a sua apresentação. Suas intenções não ficaram tão claras ou ficou meio sem graça. Mas, agora que eu decidi reescrever a história em uma série, eu decidi escrever as fichas dos meus personagens antes. E acabei remodelando toda a personalidade e passado de Atlas. Pois percebi que além de não gostar do resultado anterior, eu também vi algumas falhas de roteiro e apresentação. E assim, eu chego em um ponto importante, que é escreva a ficha dos seus personagens, mesmo que for algo simples e básico. Isso vai te ajudar a analisar e manter consistência na sua história. Eu não vou cobrir questões sobre protagonista, antagonista ou coadjuvantes, pelo menos não nesse vídeo. Como eu disse, a questão aqui é mais técnica e de organização. Eu sei que alguns de vocês devem estar falando, mas eu gosto mais de desenvolver meus personagens ao longo da história. Isso é errado? Não, não é errado. Uma das coisas que eu quero deixar bem claro aqui neste canal e neste quadro é que eu vou mostrar as possibilidades no processo de quadrinho. Fica a sua escolha usar esses métodos, misturar eles, alterar ou até mesmo descartar. Mas quero deixar bem claro que são métodos efetivos e eu gostaria de convidar vocês, entusiastas do quadrinho, a testar algum desses métodos. O intuito desse vídeo é instigar as pessoas a produzir seus quadrinhos e histórias. Voltando ao assunto. As fichas dos personagens hoje me ajudam muito a pensar sobre como construir melhor o meu roteiro, ainda mais quando tenho muitos personagens e não consigo lembrar tudo sobre todos. Ter as descrições de cada um arquivada me ajuda muito a dar consistência nos seus atos. É por isso que eu decidi falar um pouco sobre criação e desenvolvimento de personagens antes de detalhar o assunto de roteiro. E um recado para perfeccionistas. Não existe personagem perfeito. Sempre vai ter quem gosta ou não de um personagem. Os leitores são pessoas individuais, com seus gostos pessoais. Vai ter quem vai adorar e outros vão detestar os seus personagens. Não leve isso para o pessoal. Lembre-se que é importante escrever para um grupo que você gosta ou que pelo menos entenda do que eles gostem. Não há como agradar a todos. Vamos começar finalmente falando sobre a questão dos personagens. Vamos para a parte técnica do assunto. Vou começar com 3 perguntas básicas sobre o seu personagem. O que o seu personagem quer? Por que ele quer isso? Qual é ou quais são as barreiras para o seu objetivo ou objetivos? Acho importante ter pelo menos isso entendido nos seus personagens, para saber como desenvolver as tramas e conflitos na sua história, seja essas barreiras externas ou internas de cada um. Respondidas essas perguntas mais básicas, podemos pensar agora na estrutura mais detalhada, começando pelo interior do personagem. Escreva em sua ficha como ele é, como ele pensa, qual é o ponto de vista dele sobre a sociedade e seus amigos. Como dizia Sid Field no seu livro Manual do Roteiro, personagem é personalidade. Então, defina bem o seu personagem. Ele é corajoso ou covarde? Extrovertido ou introvertido? Encantador ou deselegante? E assim por diante. Anote bem como ele age, para não fazer ele tomar uma ação contraditória à sua apresentação inicial. Anotadas as partes interiores, você já deve conseguir pensar um pouco nas exteriores. Essa pode ser bem mais complexa, dependendo do tanto que você sentir vontade ou necessidade de definir. Mas, não se preocupe, você pode escrever muita coisa sobre a biografia do seu personagem, mas não quer dizer que você precise usar tudo o que escreveu. Essas anotações são para você, elas vão te ajudar a conduzir as ações dos seus personagens com mais facilidade. Essas questões externas podemos pensar em 3 pontos: profissional, pessoal e privado. Vamos pensar um pouco em cada um. Profissional pode ser um cargo que ela exerce na sociedade. Estudante, advogado, policial, soldado, mendigo, você escolhe. Aqui você define o que ela faz da vida, se você gosta ou não daquilo, motivo por estar lá e assim por diante. No âmbito pessoal, podemos incluir família, amigos e colegas. Acho interessante ter isso escrito para facilitar em pensar nas pessoas que ajudam ou atrapalham a moldar o caráter de seu personagem. Teve pais atenciosos? Seus amigos gostavam do personagem? Seus colegas o respeitavam? Pense nessas coisas. Ter essas coisas respondidas
facilitam pensar na dinâmica de relações, dramas e como seu personagem é visto pelos outros. E por último, você pode pensar nas questões privadas do seu personagem, que é um pouco diferente de definir como ele pensa. Aqui você pode pensar no que ele gosta de fazer quando está sozinho em casa, o que ele faz no seu tempo livre quando está afastado da família ou amigos. O personagem gosta de ler, cozinha no tempo livre, tenta escrever em segredo, faz atividades ilícitas, tem alguma mania ou tique inconsciente e assim por diante. Depois de escrever tudo isso ou do que você precisar, revisar pode ajudar muito para ver se as coisas estão fazendo sentido. Por exemplo, não faz sentido ter um personagem com problemas paternos se ele se dá bem com o pai. Ou então, ser tímido, mas ser popular sem nenhum motivo extra. Aproveite esse tempo de análise e confira a ficha do seu personagem. E depois você pode pensar em algumas coisas extras que eu acho bem interessante. Uma idade, altura, comida favorita, coisas que detesta, local que nasceu. Pequenos detalhes que podem ajudar a dar mais vida, uma coisa mais autêntica para o seu personagem. Por exemplo, eu vou inventar um personagem aqui agora, o John. Ele está em um jantar de trabalho, e ele está preso em uma mesa que não gosta de ninguém ali. E aí, ao servirem a comida, é servido peixe, um prato que o personagem detesta, reforçando a analogia à sensação de desconforto que ele sente por estar presente naquele local. Não precisa ser tão detalhado, pode ser apenas um traço do personagem, algo peculiar como ele estar sempre comendo um lanche quando se encontra com alguém e nunca oferece um pedaço. Detalhes como esse ajudam a dar característica única para os seus personagens, e mesmo quando são clichês, pode funcionar muito bem se usado na hora certa. Outra questão interessante é que escrever sobre seu personagem antes de fazer o seu design pode ser uma boa também. Sabendo mais sobre sua intimidade, você vai ter mais facilidade para pensar em como desenhar ele, as coisas que ele gosta de vestir, que cores ele gosta, quais acessórios usaria e como se portaria. Dito tudo isso, eu gostaria de reforçar que você não precisa seguir o que eu disse como verdade universal. O meu intuito é mostrar as ferramentas e formas de trabalho para quem quer fazer quadrinhos ou escrever roteiros. Use o que gostar, adapte o que achar necessário, misture o que você precisa para fazer o seu trabalho. Eu mesmo não uso todas essas regras sempre. Algumas vezes eu faço o design do personagem primeiro, escrevo a ficha dele depois, e às vezes até dou um retoque no design porque eu entendo melhor ele. Mas já teve casos que eu precisava de um personagem e só desenhei, porque ele ia ser usado de forma pontual na história. Mas é isso aí, pessoal. Termina aqui mais um vídeo sobre a jornada do desenhista. Eu ia fazer um vídeo sobre roteiro inicialmente, mas então eu decidi mudar e falar um pouco sobre personagens antes, pois eu acho que isso pode ajudar a escrever melhor alguns roteiros. Inclusive, grandes histórias foram criadas depois que roteiristas pensaram seus personagens. Um grande exemplo disso foi o Hobbit, escrito por Tolkien, que ele imaginou o primeiro personagem dele na casa antes de criar todo o roteiro para a história. Bom, eu espero que todos tenham gostado, e se gostou, não esquece de clicar no like aí e também compartilhar. E comente aí também, você já escreveu uma ficha de personagem? Gosta de pensar nas peculiaridades dele? Já se arrependeu de não ter definido melhor um personagem? Eu vou ficando por aqui e até a próxima, quadrinistas. E como sempre, bons esboços. Séria, não muito caricato, né? Os personagens nem vão ter muito rosto, essas coisas, né? Mas eu não gosto de fazer padrãozinho no mangá, não. Eu gosto de misturar. Uma coisa meio Avatar. Que procrastinar, vai desenhar, Biel, vai desenhar. Sobre ressignificação da vida. Nossa, foi complexo agora comigo ainda. Eu tô lendo as coisas, mas